lidar com a excentricidade crescente da procura turística e os problemas de segurança que ela acarreta? E até que ponto é que as entidades que vão gerir património e museus vão permitir ao turismo tirar um melhor partido dos nossos ativos culturais? São os pratos fortes do episódio de hoje do Turismo em Destaque. Mas lembre-se, se ainda não o fez, não perca esta oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar a par de tudo o que mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Existe, de facto, uma crescente procura por experiências, por emoções cada vez mais excêntricas e cada vez mais extravagantes. E isto não é algo que venha de hoje, mas que se tem vindo com o tempo a acentuar. Aliás, os recentes acontecimentos do mini-submarino Titã no Atlântico são disso o melhor exemplo. Mas também provam que a procura impulsiona a oferta, tal como uma boa compreensão das tendências de consumo pode motivar o aparecimento de novos produtos e de novos serviços turísticos que sejam suscetíveis de irem ao encontro de uma procura cada vez mais específica e cada vez mais seletiva. Tentemos então agora compreender um pouco melhor este fenómeno. E para o fazer, devemos desde logo atender a um primeiro grande aspecto, que é olharmos para aquilo que nos rodeia, para aquilo que se passa no mundo, para aquilo que se passa na sociedade e que naturalmente se reflete e influencia o consumo. Assim, e para ser sintético, já que este é um daqueles temas que dá, como se costuma dizer, pano para mangas, devemos desde logo constatar que vivemos num mundo e numa sociedade em que o eu que é cada vez mais importante do que o nós, em que o indivíduo é mais importante do que o grupo, ou seja, somos mais egoístas ou, se quisermos, mais individualistas em vez de sermos fraternos e gregários. Valorizamos assim mais o destaque individual do que a busca de soluções que beneficiem o coletivo. Ora, tudo isto naturalmente reflete-se no consumo e muito, em particular, no consumo turístico, levando a uma busca desenfreada pelo único, pelo inédito, pelo exclusivo, pelo irrepetível, independentemente dos custos, dos riscos, dos sacrifícios, da dilapidação ou até mesmo dos impactos que tal possa provocar. O fundamental é podermos dizer: eu fui, eu fiz, eu estive lá. E claro está, termos prova material dessa experiência para demonstrarmos a todos aqueles que nos rodeiam que fizemos o diferente, que nos destacamos, no fundo, que somos melhores, signifique lá isso, aquilo que significar. Inevitavelmente, este espírito narcísico, por vezes, leva-nos a comportamento de risco, quantas e quantas vezes de forma até irracional, que põe em causa a nossa vida e também a dos outros, mas também o património material e imaterial, a natureza, e podia continuar. Vale a pena referir que esta é uma tendência que, tal como uma onda, tem vindo a ganhar dimensão com o passar dos anos. Não é de hoje, nem de ontem, mas por exemplo, há bastante procura por dark tourism, ou seja, por haver quem deseje viajar para locais que tenham relação com a morte, com o sofrimento, com a desgraça ou com algo macabro, sejam eles reais ou recriados, e falo, por exemplo, de campos de concentração, de cemitérios, de catacumbas, de casas ditas assombradas ou até mesmo de locais onde ocorreram tragédias de renome, como Pompeia ou Chernobyl, e podia continuar a dar mais exemplos. Tal como também há muito quem sinta atração por viajar para zonas de guerra ou para locais inóspitos, para os polos, para a profundeza das selvas ou dos desertos, não hesitando em pôr em causa a sua vida apenas para, de alguma forma, poder conquistar os seus 5 minutos de fama. Portanto, e como se vê, esta não é uma moda, não é uma vontade, nem sequer uma tendência estritamente relacionada com os mais abastados. Há soluções e propostas para todos os bolsos.
Só que esta onda tem vindo com o tempo e também aliado aos progressos tecnológicos e científicos a ganhar dimensão, transformando-se numa autêntica vaga que, claro está, também foi muito potenciada pela pandemia que, como se sabe, a todos nós nos influenciou enquanto consumidores de produtos e serviços turísticos. Até porque, entretanto, e este é o segundo grande aspecto que eu queria focar, as fronteiras físicas, as fronteiras naturais do turismo expandiram-se para destinos completamente diversos, há uns anos que eram mesmo impensáveis, como sejam o espaço ou o fundo dos oceanos. E essa é uma expansão que vai continuar. Ora, esta conjugação de fatores tem levado, ou se quisermos, tem motivado que as empresas turísticas cada vez mais refinem os seus produtos e os seus serviços com um único objetivo: colocar o cliente, isto é, o consumidor, no papel de sol, ou seja, fazer dele o centro do seu universo. Porque é ele quem paga e, como nós bem sabemos, quem paga manda. Não admira, pois, que a hiperpersonalização seja um conceito crescentemente abrangente e com um raio de alcance e significado e tradução prática cada vez mais amplo. Vale tudo, literalmente tudo, para proporcionar algo que mais ninguém, ou quase mais ninguém, poderá, pelo menos nos tempos mais próximos, aceder ou viver. Chegados aqui, facilmente se constata que estamos a entrar em território desconhecido, tendo a única certeza que, por estarmos ainda numa fase muito embrionária, estamos a tempo de travar o vale tudo a qualquer preço, mas não a todo o custo, ou se quisermos, com todos os custos. E é aqui que os Estados, porque são eles quem têm a responsabilidade de regulamentar e regular, podem, devem e têm que entrar, claro está, conjuntamente com os organismos representativos da atividade turística, tanto públicos como privados, para garantirem um duplo aspecto. Por um lado, a igualdade de oportunidades no acesso ao mercado a todos os agentes económicos, independentemente da sua atividade, da sua origem ou da sua dimensão. E, por outro lado, a defesa, a proteção e a segurança dos consumidores, mesmo que eles estejam dispostos a abdicar de alguns ou de todos estes direitos. Numa frase, novos produtos e novos serviços turísticos, resultantes de novos destinos e de novas fronteiras, exigem nova regulação. Como sempre, e para ser totalmente sincero, não tenho a certeza que a decisão tomada no Conselho de Ministros da semana passada em proceder à extinção da Direção-Geral do Património Cultural e criar duas novas entidades, o Património Cultural Instituto Público e a Museus e Monumentos de Portugal, entidade pública empresarial, vão ou não ser a peça, ou neste caso, as peças que faltavam para projetar turisticamente a nossa riquíssima oferta cultural. É que, por um lado, os objetivos de ambas as entidades são nobres, são concretos e até isso induzem. No caso da primeira, visa-se tornar a gestão do património cultural nacional mais ágil e eficaz, competindo-lhe a salvaguarda, a investigação, a conservação e restauro, a valorização, a divulgação e a internacionalização do património cultural imóvel e imaterial, e no caso da segunda, orientar a gestão dos museus mais de acordo com uma lógica empresarial, mais virada para o público, com maior capacidade de inovação e de resposta aos desafios atuais e também com maior aptidão de projetar as coleções e o património nacional, quer no país, quer no estrangeiro. E, por outro lado, também eu tenho sempre dúvidas quando vejo aparecer algo que também tem por objetivos corrigir problemas criados pelas sucessivas reformas das últimas décadas ou quando temos o Estado a querer assumir uma lógica empresarial de gestão, pois a afirmação de tudo aquilo que anteriormente foi feito foi mal ou está errado e o setor público dever ter uma postura empresarial que é mais própria do setor privado, normalmente são atitudes que não antecipam bons resultados nem auguram nada de bom. No entanto, há que ter esperança, pois o certo é que o nosso património não pode continuar tão pouco disponível, ou se quisermos,
consideramos tão pouco acessível como tem estado, seja para nacionais, seja para estrangeiros. E para ilustrar exatamente isto que acabo de referir, recordo aqui um dos mais recentes estudos, ele data de 2020, sobre património cultural em Portugal, que demonstra que o nosso país tem mais de 38 mil bens patrimoniais imóveis, dos quais a esmagadora maioria está em ruínas, e desse total, pouco mais de 10%, para ser exatos 4.575, é que são património classificado, tanto a nível municipal, como de interesse público ou como monumento nacional, sendo cerca apenas de 1.000 os que entram nesta última categoria, a de monumento nacional, e 17 os que são património da humanidade. Contudo, também vale a pena aqui chamar a atenção para o facto deste estudo sublinhar que destes tais 4.575 monumentos que estão classificados, só 250 é que têm entrada controlada. E desses receberam, em 2019, ou seja, no ano imediatamente anterior à pandemia, 20 milhões de visitantes que geraram 60 milhões de euros de receita. É indiscutível e indesmentível que a cultura e o nosso património material e imaterial e os nossos museus podem, devem e muito enriquecer a nossa oferta turística. Não tenho qualquer dúvida que se os agentes culturais souberem voltar os ativos que gerem, que no fundo são de todos nós, mais para as pessoas, mais para o mercado, a resposta dos agentes turísticos será também ela imediata. Mas para isso também é preciso que o turismo assuma a sua cota-parte de responsabilidades nessas decisões e nessa abertura ao público e não se deixe ficar na expectativa. O turismo pode e deve ser extremamente proativo neste aspecto e aproveitar a intenção do Governo, ou se quisermos do Estado, em abrir novos horizontes para o nosso património cultural, particularmente explicando como é que se atrai e como é que se promove esta nossa herança, mas igualmente os cuidados a ter para que a mesma possa ser fruída de forma sustentável. É que, como em tudo, novas fronteiras exigem nova regulação. Vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.